Oiê, tudo bem? A quadrilha tá formada. Você não tem noção do que é essa quadrilha. Adriana, Rosane, Flávia e eu. Tudo começa com uma coisa que a gente acredita que é sobre energia. Por falar em energia, quero agradecer a revista Magazine, que a minha assessora Flávia Fusco sempre me coloca nela, fazendo as minhas peças. Obrigado, galera da Magazine. Muito legal, viu? Muito importante esse trabalho que vocês fazem. Na verdade, esse podcast começou com uma história lá atrás, quando o mundo passou por aquela confusão, que eu não quero nem repetir o nome. Qual é a tua identidade depois que isso tudo aconteceu? Você assumiu uma coisa nova, você se descobriu novo, você piorou, você melhorou como ser humano. Como é que ficou essa história toda? A gente está passando uma fase bem complicada. E aí o que acontece? Eu e essa ser humana que está ao meu lado, que é a Flávia Fusco, da Fusco Comunicação, assessoria que cuida de todas as divulgações de todo mundo. A maioria dos espetáculos de São Paulo é uma moça muito direita, é uma moça muito trabalhadora. Não, bem, só que a gente tem uma coisa que a gente fofoca o dia inteiro. Eu tô mentindo? E ela fala super bem, mas daqui a pouco ela tá um pouco tímida. O que acontece? Começa tipo 7h30, 8 horas, e a gente vai falando. Chega um momento que a gente percebe que a gente exagerou, aí a gente volta pro espiritual. E aí ela fala, olha, Eduardo, mas eu tô assim, porque eu tô melhor, eu tô tentando. Por que você não tenta? Depois de eu ter mordido a orelha do cachorro, ela fala, não, quem sabe se você passar o mercúrio cromo. É verdade ou mentira? É verdade. Pois é, não é verdade. Mas não é bom isso? Ele a gente me apelidou até de Irmã Paula. Irmã Paula Pena, porque ela é Irmã Paula, porque ela é. Porque eu falo depois ficou com pena de todo mundo. Eu falo, agora eu tenho uma pergunta já pra começar. A hora da fofoca costuma ser a mesma hora que a gente fofoca também. Eu e ela. Porque vai de um pro outro. Vai de um pro outro. Aí vai uma bateria. E na verdade. Não, a Adriana, tadinha, ela fica. Eu desabafo. Você me ataca um pouco. Você fofoca, ataca. E com você, a Adriana precisa desabafar. Ou seja, e ela Rosane, sempre tem uma síntese não dá seu telefone para ela. Não dá seu telefone. Eu já tenho. Porque ela vai descobrir algum. Porque, na verdade, a gente. Claro, isso tudo é uma brincadeira. Mas ela tem uma síntese. A Adriana sempre ela dá um arremate bom. Eu falo, é isso que eu precisava ouvir. Então, exatamente sobre isso que a gente está falando. Porque tudo é energia, né? A Adriana é parapsicóloga, não é isso, amor? Isso, parapsicóloga, hipnoterapeuta e outras cositas mais. Ela faz coisa radiestesista. E a mesa radiônica é uma coisa que é impressionantemente impressionante. Tudo foi apresentado pela Flávia. A Flávia falou, olha, eu acho que você precisa tomar um banho, comer, eu acho que você precisa fazer uma mesa, precisa rezar, a gente vai tomar passe, a gente volta, a gente ora, a gente faz tudo. A gente faz tudo. Mas porque tudo é uma energia mesmo. E aí a Adri entrou na minha história, na minha vida, fazendo uma mesa radiônica, limpando os ambientes, tanto da casa quanto do teatro. A minha casa foi uma coisa muito engraçada, e é verdade isso. Você pode falar, eu não acredito. Tá bom, não precisa acreditar, mas receba essa informação. Eu mudei de casa, fiz uma reforma, a casa tá uma graça, e a coisa, nossa, né, era uma roda presa que não ia para frente. Eu já tinha mudado. Eu falei, Dri, não sei o que acontece. Ela foi com o pêndulo lá, que é uma história louca, que depois ela vai mostrar para vocês. Que é uma coisa que... Ela falou, Edu, não mexe. Toda a casa sem energia nenhuma. Aí a gente começou a fazer um trabalho de limpeza, de energia. Chegou o cara da concertina, o cara da câmera, o cara do portão e a Claro para instalar. Juntos, de uma vez, eu juro, não é brincadeira. É muito séria essa história, porque você vê o quanto isso pode transformar a sua história, o seu dia numa coisa mais tranquila. Eu não tinha segurança, eu não tinha câmera, o portão eu tinha que dar um tapa para ver se ele abria ou se ele fechava na máquina. O segurança falou, o que aconteceu? Eu falei, não, o portão, eu dou um tapa e ele funcionava. E agora está funcionando super bem. E aí, a Adri me indicou a Rosane, que faz o Satoshi, que eu não consigo explicar ainda. A Flávia também, que a Flávia manda fazer tudo, eu vou e faço. E olha, ela já tinha feito, você tinha feito o Satoshi já, não tinha? Já, que por indicação da Adriana. Por isso que a gente tem que se conectar. Agora, a gente tem um problema, nós dois, tem que ser imediato, é igual o Nescau, tem que botar 2 colheres no leite e mexer. A Rosane tem uma agenda lotada. A Adri também. A gente fala, Adriano, estou precisando falar com você
Agora, mas é que não, mas tem A porque gente é gosta meio de assim. mágica. Bom, agora A vamos gente não falar gosta sério. do processo, a gente quer mágica. Só para a gente equilibrar a coisa para você entender, Rô, explica um pouco. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Eu estou voltando nessa história, que é uma história que eu amo, no Pocket Studios, que tem em todos os shoppings. É uma salinha deliciosa. Ali é uma loja, só que ali passa gente, fica olhando, às vezes cumprimenta, às vezes vem assistir. Eles têm vários shoppings e é uma delícia, porque se você tem vontade de falar, se você tem vontade de montar alguma coisa, conversar, não se prive disso. Faz uma consulta, ou com o Fabiano, ou com o João. Vocês vão ser super bem atendidos e, de repente, uma história nova pode começar na sua vida. PKT Studios, Pocket Studios, tá? A gente tá aqui no Shopping Pamplona. Olha que delícia. Não é uma delícia? Vamos lá. Rô, obrigado, meu amor. Eu sei que a tua agenda é uma loucura. Conta pra gente um pouco o que é o Satoshi. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, né? Muito descontraído aqui, né? E assim, para falar um pouco sobre essa técnica, tá? É nova no Brasil, praticamente 2012 que ela veio para o Brasil, tá? É uma técnica desenvolvida no Japão pelo professor Masao Tsumi, que fundou uma associação para ensinar essa técnica, tá? Ela visa fazer uma limpeza espiritual, energética, através de uns processos, né? A gente faz um curso de aproximadamente 2 anos com essa técnica. 2 anos? Para poder atender as pessoas, tá? Ela é um tanto quanto diferente das outras, né? A gente conhece o espiritismo, a gente conhece a apometria, mas ela tem umas características bem interessantes, tá? Que faz uma diferença e ela é muito mais imediata, na minha opinião, tá? Conheci essa técnica em 2018. A gente procura essas coisas por necessidade, né? Pela verdade, dor. é verdade. Então, era um episódio de doença frequente, recorrente com a minha mãe, e era a última alternativa, porque eu falei, não, vamos procurar. E aí, pro meu espanto, a coisa começou a desenvolver. E eu sou muito curiosa, muito xereta, falei, eu quero saber como isso é feito, né? Foi apresentado por uma amiga, que já era terapeuta, e aí eu fui atrás, né, de saber. Para saber, tinha que fazer o curso. E aí eu comecei a fazer o curso, né? E estudar essa parte espiritual, né? Eu já tinha uma formação espiritualista, mas ela via o plano espiritual de uma forma diferente, né? É uma história com deuses, assim, é muito, o que eu vou dizer, encantadora enquanto fantasia, né? Então eu falava, gente, isso é muito diferente do que a gente estuda aqui no Ocidente, né? Apesar de eu ter essa ascendência oriental, para mim era um pouco difícil de entender, né? Nascida, criada aqui, frequentando o centro kardecista, umbandista, etc. Era uma espiritualidade diferente, né? Então eu fui estudar, né? Para ver como que isso é feito. Desculpa te interromper, você é médium? Sou médium. Tá bom, tá. Também. E aí, Eu sempre aí você tive essa questão. Eu fui criada desde criança em centro espírita. Então, esse mundo espiritual para mim era tranquilo. Não era novidade, Não era tranquilo. Agora, a abordagem que o Satoshi dá é um pouco diferente, né? Então, é uma técnica que a gente estuda durante 2 anos, tá? É um método de encaminhamento de espíritos que o professor Masao Tsumi canalizou. Ele era voluntário, tá? Na igreja chamada Mahikari. Mahikari eu já ouvi falar muito. Tem algumas unidades aqui no Brasil. E ele acabou recebendo uma intuição de criar um método de encaminhamento de espíritos. E depois ele recebe uma intuição de criar uma associação. Aí foi criada uma associação em 2006 lá no Japão. E a nossa coordenadora, que é a professora Choco Teresa Ito, ela estava com um problema de câncer, não conseguia tratamento, tudo dava muito errado, e ela estava fazendo mestrado no Japão. Conheceu essa técnica, ela é carioca, descendente de oriental, mas ela é carioca, e foi fazer esse mestrado no Japão. E aí ela conhece a técnica, aí tudo começa a desenrolar, né? E ela conseguiu fazer os tratamentos, conseguiu uma cura muito importante, né? Hoje ela está curada. Ela mora na Tailândia hoje, mas ela é a nossa representante, é quem trouxe a técnica para o Brasil. Foi ela? Foi a professora doutora Choco Teresa Ito, né? Aproveitar esse trechinho, sábado a gente vai ter uma live, tá? Eu vou estar participando dessa live para a divulgação da técnica, tá? E o que consiste essa técnica? A gente acredita que 99% das coisas que ocorrem na nossa vida, tanto positiva quanto negativa, são provenientes o quê?
do plano espiritual e do plano energético. E né? eu Que a gente concordo com gosta você, de gênero, falar número e disso. grau. Então, tudo vem por frequência energética, né? Então, se você está vibrando alto, né, você vai se conectar com as coisas boas. Mas, às vezes, tem coisas na nossa vida que estão emperradas, elas não vão para frente. Gente, por mais que tente, o que é que está acontecendo, né? Uma terapia, etc., trava num certo ponto e não avança, né? Então, eu tenho muito encaminhamento de terapeutas, de psicólogos, olha, emperrou aqui, veja se tem algo espiritual. Então, a gente faz essa investigação, tá? E encaminha esses espíritos, né? A gente faz uma abordagem, tá? E encaminha esses espíritos que são o quê? Na verdade, a gente chama de vingativos. Podem ser obsessores, tá? De seres, de pessoas que conviveram com você em vidas passadas e estão aqui energeticamente querendo se vingar de você. É o que Travam todo esse mundo campo. fala hoje em dia, na verdade. E essa história é muito louco, né? Porque essa coisa da energia, a gente pega pessoas, eu tenho algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas que agem exatamente como a Flávia comigo, de troca, né, Flávia? Sim. Da gente entender, da gente pesquisar e da gente, na verdade, por mais que a gente brinque, porque tudo é muito divertido, a Flávia sempre tem uma base no espiritual, né, Flávia? Sim, eu sempre gostei, não sei porquê. Mas aí eu fiz um curso de espiritismo, mas eu gosto de conhecer, eu não sou de ficar presa. Mas eu curto muito isso que você está falando da vibração. Acho que a gente tem que tentar. Eu tento, gente. Eu não consigo, mas cuidar da vibração. Consegue sim. Consegue. Não, Dependendo fora da hora. Mas fora da brincadeira. É claro que se a pessoa fica insistindo numa história, você acaba perdendo. Somos seres humanos, né? Na verdade. É que eu Somos sou humanos, muito curiosa, né? Então, por exemplo, quando a Adriana me falou do Satoshi, eu já fui no YouTube. Aí eu assisti já Até depois eu quero saber o horário da sua live, porque eu adoro entrar porque é tão prático, você tá na sua casa, tomando um café, e você tá escutando uma coisa que pode te acrescentar, né? Se você se E ameniza com o acrescenta, assunto. porque no final a gente acaba, eu e você, né? As situações que acontecem, a gente sempre fala, nossa, Edu, você tá certo, eu acho que você foi para ali. Mas olha, cuidado para não ser... Sempre tem um lado, que você sempre me passa um lado... não vingativo, não raivoso de uma situação. De tentar reverter, assim, De olha, reverter gente... pelo menos a energia daquela pessoa que te fez um mal. E, na verdade, quando eu fiz o Satoshi com o arroz, já fiz 2. Tudo aquilo que eu fui buscar, eu tive 80% de melhora. Mas, assim, muito específico. E eu vou contar um caso para vocês que eu posso contar, porque eu não gosto de ser, eu não sou referência para ninguém. A minha vida é igual a todo mundo. Eu estou fazendo uma peça espírita chamada Reconciliação e do nada essa pessoa falou: você está fazendo uma peça assim, assim, assim? Eu falei: tô. Ela falou: você pede licença para fazer essa peça? É uma história linda que eu me apaixonei. Eu fiquei 2 anos para montar. 4 elencos para fazer e ela tem uma dificuldade muito, 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 muito grande. Energia, você pode não acreditar, mas é o cabo do microfone que não pega, a luz que não entra. A gente fez um trabalho, o Satoshi, você pediu para eu fazer caridade, porque o espiritismo é baseado Então, Sim. O que aconteceu? Eu já distribuí quase 200 quilos de alimento. Olha que maravilha. Porque a gente fez uma promoção. Se você traz 1 quilo de alimento não perecível, menos o sal, eu distribuo em lugares, centro espíritas, em lugares. Agora, hoje vem mais, hoje tem quase 100 pessoas já para assistir o Ladrão que Rouba Ladrão, e eu estou fazendo nas 4 peças. Então, eu comecei a fazer isso. Na semana que a gente fez o trabalho, a peça é domingo. Acredita, juro que eu não estou... A semana que a gente fez isso, tinham 82 pessoas. Ai, que maravilha. Mudou completamente. E parou de Mas dar a problema Rosane, nos bastidores. você falou que ele precisaria pedir licença para fazer a reconciliação? Não, a gente foi fazer um tema e aí a Rô falou: você está fazendo isso? Então é isso. Por causa Mas você da peça. tinha que pedir uma licença, é isso, para falar? Assim, a gente faz um trabalho, né? Fazemos a limpeza espiritual, tá? Que a gente trabalha muito com energia. E nesse trabalho, a gente vai recebendo intuições, tá? Não é um trabalho que eu incorporo, não é essa
E também não é adivinhação, não é nada A gente disso. faz uma conexão, tá? Entra no campo da pessoa, né? E vai limpando aquilo que ela pede. Então, eu vou chamar tudo aquilo que esteja interferindo nesses pontos. Só que nesse dia, a gente foi para trabalhar a pessoa, Eduardo. Só que veio, tá? Vem por intuição, vem imagens, tá? Aí eu falei para ele, não, vamos trabalhar a questão do teatro. Falei, ele estava com essa peça, né? E Mas ela foi falando tudo, ela não sabia que eu tinha essa peça. Nossa, que legal. E aí eu perguntei pra ele, você tem uma peça assim, assim, assado. Olha. E me veio que ele precisava fazer uma menção, tá? Que essa peça foi baseada na obra tal, 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 né? E que ele deveria, tá? Porque é uma peça de cunho espiritual, né? Espiritualista. E que ele tinha que fazer essa menção e tinha um trabalho de caridade, porque o espiritismo prega muito a questão da caridade. Eu falei, então, é a Legal. energia, Não sabia. é o plano espiritual que estava pedindo Ele não me conta reconhecimento. nada. E a fofoca acabou. Não, imagina que eu conto Que tudo da minha manhã, vida Foi pra muito ela. rápido, né? Foi em pouco tempo, né? E Foi de um dia pro outro. Foi, né? Aí ele providenciou, fez a menção, né? Acho que foi no início da peça, né? Eu ainda nem fui assistir, ainda vou assistir. E no da caso do peça. Clodovil, por exemplo, também ele Não, teria mas que... eu tô não. fazendo, na verdade, assim, eu tô fazendo uma peça que é uma adaptação de um livro da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que é uma sumidade no mundo espiritual. O espírito Antônio Carlos psicografado através de uma história dele, que é uma história de amor e de ódio, onde pai, mãe e filho se matam a várias... Pai e filho se matam a várias encarnações pelo amor da mesma mulher. E aí esse filho reencarna como filho da amante, morre, o pai se apaixona por ele, morre, e aí quando o pai morre, ele pede para pedir perdão para o filho. Ele fala, eu sou a mesma pessoa. Reconciliação. Sim. E essa reconciliação, depois desse trabalho, depois dessa consciência, dessa coisa energética que essa coisa espiritualista me passou, a peça mudou completamente. E hoje a gente tem assim, a gente tem uma procura, uma venda de ingresso. Não é milagre, eu não vou fazer isso para isso, eu vou fazer isso para ter uma vida melhor. E tudo, eu acho que dinheiro e fama é sucesso de trabalho, é resultado de trabalho. Não adianta você só ir fazer e não trabalhar, não fazer nada. E a peça mudou completamente. Então, mas aí, como ele faz o Clodovil também, vocês estão falando disso, de repente fazer uma menção, por exemplo, ele interpretando o Clodovil, ele tem também que fazer alguma coisa assim, nesse sentido? Nós já fizemos, né? E assim, como o foco do trabalho, por exemplo, eu faço um atendimento para ele, tá? A gente coloca aqui o foco e nós vamos buscar tudo em relação a esse tema. Né? E a gente está fazendo um trabalho, né? Mas o que veio mais gritante foi esse primeiro, tá? Porque não foi nem um pedido dele, apareceu, me veio, né? Para dar esse recado para ele, né? Entendi. Então a gente vai trabalhando por focos, porque não adianta eu fazer um pedido e falar, eu quero tudo que atrapalha a minha vida. Gente, eu vou ficar na superficialidade. Sim. Então eu preciso que você me pontue o que é que está com problema. Eu só trato de problema, tá? Não adianta falar, eu quero saber minha missão Só de você, vida. só sabe? você. A Não missão é? de vida eu até direciono, Entendeu? né? Também. Aí é um outro tipo de trabalho. O Satoshi, ele é específico para limpar problemas, tá? Causa desses problemas, tá? Então, por isso que fala, nossa, mas só vem coisa ruim. Eu fui isso na vida passada. Falei, todo mundo tem de mocinho bandido. Então, eu vou limpar aquela parte que tá mais, né? A faxina ali que tá mais pesando no teu campo, né? Que tá emperrando a tua vida, tá? Porque a gente fala muito que a gente tem os vingativos, né? No espiritismo você diz que são os obsessores, tá? O que que acontece? Você encarnou aqui, o cara lá te achou no plano espiritual e começa a espizinhar a tua vida, tá? Se você não tomar providência de religião ou uma técnica, ele perdura ali no teu campo. As coisas acontecem, mas com muito mais dificuldade do que poderia acontecer na sua vida. É a Sim. história da energia, da espiritualidade que você tem, né? Todo mundo fala uma oração, uma coisa, né? Eu acho que a gente tá precisando, porque a gente tá numa coisa muito pesada. A gente está numa energia muito pesada e a gente tem condição, sim, de mudar isso. É só você querer. Sim. É só a gente querer. Não adianta, não adianta achar. E assim, também não é milagre, né? Ela me pontuou, a gente foi lá, fez, a Rosane me pontuou e eu agi. Sim, Uma isso coisa é que eu muito nunca importante. quis fazer. Não, e o Edu é super bom. Ele tem uma coisa ele é muito rápido, né? Às vezes ele fala, Flávia,
eu tô indo pro Rio. Daí ele liga, eu tô no Rio. Eu falo, gente, eu falo assim, eu sou assim, eu tava pensando em ir pro Rio, passa 3 anos e ainda não fui pro Rio. E não, ele fala assim, daí fala, mas você já tá aí. Não, já resolvi, já fui no cartório, já resolvi, já paguei, já... Não, eu falo, meu porque senhor, eu acho que a gente tem que agir, na esse verdade. menino tinha que ter um avião, porque... A mesma coisa dela, a mesma história da Dri, né? Em relação à casa da minha mãe, que foi uma loucura, que a primeira vez que a gente se conhecia... Porque eu falei, olha, eu tô com um problema na casa da minha mãe. Você falou, Edu, tem bichos. Eu falei, a casa da minha mãe é muito grande, que ela não mora mais lá, mas alugou um problema de... Sério, alugou e a mulher não pagou e tal. E a mulher destruiu a casa. E, na verdade, você falou, você lembra disso? Através da mesa. Da mesa, né? O pessoal entender. Então, assim, quando eu falo que tudo é energia, frequência e vibração, a Rosane pontua e a gente percebe a mesma coisa pela radiestesia, né? Então, por exemplo, eu trago aí, que você perguntou, se ela é médio, todos nós, na realidade, temos um potencial. E quando pequena, eu tinha visões, eu ouvia vozes, cheguei a ver gente morta, e isso depois foi se transformando. Então, essa paranormalidade, mediunidade se transformou. E hoje, ela é acessada de outra forma. Como era isso para você quando criança, assim? Porque tem muito caso de crianças hoje em dia que falam sobre medicina, que tocam piano. Sim. A gente vê isso acontecer, né? E isso é um fenômeno incrível. Cada vez mais forte. Mais forte. E as crianças evoluíram muito, né? A neta da Viviane, Viviane Alfano, uma atriz maravilhosa que trabalha, inclusive, na peça, com 1 ano de idade, a garota entende que tem que empurrar um banco para subir na janela para ver o cachorro no quintal. 1 ano, começou a andar com 8 meses. Então as crianças estão muito desenvolvidas. Como era para você isso, Dri? No início foi bem estranho, mas é o que eu falo, tudo são as crenças que a gente é criada, né? Como eu venho de uma formação católica, então o que eu entendi? Todo mundo falava que era assombração, então a gente ia para a fazenda dos meus avós, que foi uma fazenda que foi habitada por escravos e tinham muitas histórias. Muitas pessoas a viam e tinham tido essas visões. Minha avó é extremamente católica e ela benzia. E a gente achava aquilo o máximo, mas eu não tinha entendimento daquela fundamentação. E a tua família ficava de boa com essas visões que você tinha? No início, para mim, foi uma perturbação em que sentido, né? Era tido aparentemente como uma coisa assim, meio loucura. Eu falava que era assombração. Eu tinha enxaquecas horrorosas até o início da adolescência. Eu fazia exame e não apontava nada. E o que minha mãe sabia fazer era rezar. Então, por uma visita da fazenda, eu tive uma percepção de como tivesse algo querendo se apossar de mim. Porque eu fechava as mãos e ficava machucando aqui, né, a ponto com a unha, e a minha mãe ficava esticando meus dedos, passando álcool e fazendo oração, porque era o que ela conseguia fazer. E até então a gente não entendia o que é que estava acontecendo ali. E olha, isso me incomodou muito até o início da adolescência. E depois a parapsicologia estuda isso. Eu acho que o conhecimento que eu fiz para esse direcionamento, estudar a parapsicologia, me trouxe muito esclarecimento. Então a gente já consegue olhar as pessoas como um todo. Eu tenho a parte terapêutica, que eu trabalho com o mental, mas o parapsicólogo consegue ver tudo isso, ver corpo, mente, espírito, no sentido que a gente é essa trindade. Então, quando você tem uma questão de trabalho, fala, olha, eu tô tendo problema lá da luz. A Rosane conhece com o Satoshi, eu conheço com a radiestesia. Então, a gente consegue identificar o que vai além desses 5 sentidos. Eu não posso ver o Eduardo só como um mental do Eduardo. Eu preciso ver o Eduardo em todos os contextos. Então, a parapsicologia me trouxe essa facilidade. Só que essa mediunidade, que era de visão antes, ela se transforma... Eu viro o que as pessoas chamam hoje de uma esponja. Então, eu sou uma médium de transporte. Então, eu vou lá, cuido de você, e a percepção que eu tenho, eu acabo puxando. Mas, então, eu tive que aprender a transformar isso. Então, a mesa radiônica foi uma dessas fontes que eu consigo transformar essa energia. Então, você fica bem, você sai da sessão bem, só que parte disso estava vindo no meu campo energético espiritual. E a mesa me traz essa facilidade. E hoje ela transforma num portal onde eu consigo acessar o teu ambiente, as pessoas que estão à volta de você. Por isso que quando eu faço a mesa, eu falo para você, olha, tal lugar, tô sentindo uma energia assim, assim. Por isso que eu vou lá, faz o incenso, eu dou algumas sugestões. Vai lá e trabalha um banho X, ou alguma alfazema, aquelas coisas que você sabe. Um incenso, que eu sinto que, por mais que eu faça aqui, se você colaborar também, vai ajudar mais. Eu falo, não, do agir, não é uma obrigação. Mas me vem imagens, como para a Rosane vem num campo, é um campo que a gente fala, já existe, é um estudo, né?
existe não sei se ele é vivo ainda, né? O Hubert Sheldrake, ele acabou trazendo esse estudo que é uma análise de um campo morfológico que se forma em volta do ser humano, onde a gente consegue identificar várias coisas. Isso tem pessoas e animais, tanto que a mesa também é feita para pet. Lugares também, de né? lugares, pets. Então, a hora que eu faço essa mesa é como... E aí acontece um fenômeno que a gente chama bilocação de consciência, onde eu posso estar aqui conscientemente trabalhando essa energia e parte de mim se teletransporta para aquele lugar que está sendo trabalhado. Aí eu acesso pessoas, eu acesso detalhes, e foi quando eu fiz a mesa para casa da sua mãe. A gente não tinha entrado na casa da minha mãe. Não, eu não faço a menor ideia, né? A gente não tinha entrado, na verdade a pessoa que alugou já tinha saído, mas a gente não tinha permissão da justiça para entrar. Quando entrou, tinha uma geladeira que a mulher deixou fora da casa com sanguessuga. E ela fez uma coisa muito engraçada, não é debochando, tá? Ela fez, ai, que coisa nojenta, tem uns bichos nojentos lá. Como a casa é muito grande, eu falei, deve ter um rato que passou, uma cobra, que coisa. Eu nunca podia imaginar que a casa tivesse num estado que a mulher deixou e que ela falou, sem nunca ter visto. A gente tinha se conhecido a 2 coisas. Por isso que, assim, tô falando, nossa, mas meu Deus do céu. Gente, você pode duvidar, você pode acreditar, você pode passar para frente o vídeo, mas são coisas que a gente vive. Sim. Que é uma coisa impressionante. Faz sentido. E até tomar decisões importantes na vida profissional para você não mais se envolver nesse tipo de coisa. A gente estava contando um caso. Ela teve uma história essa semana e eu tive uma história essa semana exatamente disso. Porque se você não bloqueia, se você não sai, se você vira um cabide de energia ruim, você não tomar uma decisão, e é sempre uma decisão, quando você percebe, quando você está, acho que atrelado ao mundo espiritual, quando você está em equilíbrio, na verdade, por mais problema que você tenha, você sabe que tomando uma atitude a coisa vai melhorar. E realmente, para mim, melhorou demais. Sim, nossa. A Adriana sabe também, eu já tive várias experiências que a gente sente diferença, né? De mudar totalmente por exemplo, aquela vez que eu fui pintar minha casa e a Adriana falou, Flávia, eu vou fazer um negócio pra você, né? E o pintor falou, tua casa é rápido, uns 10, 15 dias a gente termina. E em 5 dias, eu sei que a Adriana fez, que o pintor em 5 dias fez tudo. Ele falou, nossa, como foi rápido. Eu falei, é culpa de uma amiga. E era muito engraçado, porque assim, tipo, acabou a tinta. Flávia, você vai ter que comprar mais tinta. Daí eu ligava pro meu porteiro, não, tem mais tinta, sabe? Tudo fluía, era barato. Essa assim, que é a fluidez, né? Isso. Quando você tá numa sintonia, tudo flui, tudo conjumina para dar exatamente. certo. Essa que é a maior lição de casa. Não adianta, às vezes eu tenho cliente, eu fiquei ótima, dali 3 dias, voltou de novo. Sério? Você não sai daquela frequência, o que acontece? Dá pra voltar depois que a pessoa faz? Não volta, mas o que acontece? Você fica na frequência baixa, aí o que acontece? Os próximos da fila, os seus próximos eles vão te atacar. Se você não sair, se você não sair deste lugar e elevar a tua frequência, mudar a sua consciência, a história se repete. Você não ouve falar em ciclos repetitivos? O mesmo problema vai se repetindo? Os relacionamentos é o mesmo tipo de pessoa e acaba da mesma forma? Sim. Porque você não mudou. Aí envolve o quê? Emocional, crença, mental, porque nós somos o quê? Um ser uno, né? Mas de várias facetas, né? Então, de repente, precisa de uma hipnoterapia para algo que é tão resistente que você não consegue conscientemente destravar. Então, assim, são partes do processo, né? Não é um milagre. Você vai fazer sua parte, mas aí quando você fala, acende uma vela, faz isso. Então, por que a gente está falando? Que se o pessoal falar, não acredita em energia ou não sei como é que funciona, coloca aí no Google, escala de emoções. Um cientista colocou lá e criou uma tabela. Onde cada tipo de sentimento ele vibra numa frequência em hertz. A nossa mente emana ondas eletromagnéticas. Vai devagar, explica repete toda essa porque isso é mais importante, porque no YouTube tem os hertz. Você coloca os hertz naquele momento que a gente passou, que o mundo passou, que eu não consigo repetir porque eu não quero voltar nessa energia. A gente fazia oração, eu fiz 892 dias de oração
todo dia. Uma oração ecumênica ao meio-dia no Facebook e no Instagram. É. A Flávia sempre estava. Ele fazia. E eu colocava o quê? Como eu tinha 2 computadores, ficava um atrás de mim, eu ficava na frente, com o celular e tal, e eu botava os hertz atrás, de abundância, de tranquilidade, de cura, de saúde. E o hertz muda, né? É uma frequência energética, não é uma música. É uma frequência energética e tem muita frequência mentirosa. Você tem que pesquisar mesmo. Então, dá para você repetir? Vamos lá. Volta. Por que funciona? Acho que é importante as pessoas saberem disso, né, Edu? Porque assim, nós somos seres eletromagnéticos, tá? Então, eu tenho esse corpo, que é a minha parte magnética, e eu tenho o funcionamento das minhas ondas cerebrais, eles funcionam de forma elétrica. Isso tem uma frequência. Eu quero ouvir uma rádio. Eu vou lá e sintonizo. Um exemplo, sei lá, 89.1 é uma frequência. Você tem um programa de rádio. Eu tenho um programa de Qual rádio. que é? É a 95.7. Então, quer ouvir a Adriana na Vibe Mundial? 95.7, tal dia e tal hora. Então, Que dia e qual hora? segunda-feira, às 6h30 da manhã. Então, tudo funciona dessa forma. Eu quero me sintonizar com a Flávia. Quando é que eu encontro com a Flávia? Quando eu tenho a mesma vibração. A Flávia falava sempre super bem de você. E eu ficava assim dentro de mim. Nossa, eu tenho uma vontade de conhecer o Edu, de tanto que a Flávia fala bem do Edu. Olha, que milagre você fala bem. Muito, muito. Então ela contava, eu falava assim, nossa, ela falava, nossa, ele é um amor, Não, ele é isso. eu falava dele e eu falava, ele gosta desse tipo de assunto, porque eu tenho amigos que até, eles sabem que eu gosto e até eles me aturam, mas não gostam. Então eu falo pra Adriana, tem gente que eu não vou te apresentar porque a pessoa não vai Nossa, entrar. eu já vou entrar. Essa rejeição a uma história que é comprovada cientificamente. E aí a gente né? pulou as frequências. Olha lá. Pode ser os vingativos que não deixam a pessoa... Pode. A gente Tudo tem se conecta, casos, né? por exemplo, quando você pede o Satoshi, eu peço que se faça uma oração. Aliás, é verdade, é Que você linda essa oração. pague antecipadamente. Por quê? A partir do momento que você paga, faz oração e preenche o formulário dizendo que você quer tratar, você já está na energia. Pode acontecer porque os vingativos não permitir que você faça o atendimento, eu faço atendimento online, a internet cai, a força acaba, acontece uma chuva, sabe? Tudo pode acontecer. Então, a partir do momento que a pessoa faz o pedido, ela já entra na frequência e eu vou fazendo E a orações. oração é uma comunicação. É uma conexão. É uma que você conexão. faz. Como Toda que a Adri tá oração falando, tem né? uma vibração. Porque e aí você eu- acessa a egrégora. Como eu sempre gostei muito, desde menina, uma vez eu tava no cinema, eu era menor, assim, e aí começou o filme, assim, Praga, né? Aí meu pai, Flávia, é uma cidade, viu? Porque, tipo assim, lá vem ela, porque, sabe? Entende? Aí, por exemplo, uma vez a gente aprendeu que a gente tinha que tirar as coisas que a gente não usa, né? E aí tinha uma régua velha no trabalho, assim, eu tirei a régua, daí chegou meu assistente, ele, cadê minha régua? Aí eu falei, não, sabe o que é? Ela deu minha régua. Ela deu. Aí ele apelidou eu de Feng e a Cris de Shui. Porque a gente aprendeu que a gente tinha que... Porque ele falou assim, eu não vou mais deixar nada aqui, elas jogam tudo fora. Mas essa coisa... Porque ele tirava um sarro, mas a gente ficou tão viciado em tirar coisas paradas, porque a gente sentia na hora. Às vezes eu tirava e o cliente voltava, daí eu falava, gente, mas eu joguei ontem fora aquele catálogo antigo. Ele, não, mas agora a gente vai fazer outra exposição. E aí ele chegava para trabalhar, oi Feng, oi Shui. Mas a gente brinca, mas eu com essa história da mudança agora, o que eu joguei de coisa fora... Prato lascado, ótimo, né? É uma coisa impressionante essa frequência que você entra na frequência não é da coisa boa, não é da riqueza, mas você entra numa frequência De limpar, né? De tirar o que está estagnado, tudo que né? vocês estão fazendo que eleva essa vibração, então, por exemplo, culpa e vergonha são os sentimentos que têm a frequência mais baixa, que são 20 e 30 Hz. Culpa e vergonha? Culpa e vergonha são os mais baixinhos da tabela. Então ele foi medindo essas emoções e quanto ela vibrava. E se a gente for mais atrás, e quem pesquisar também, existe também o professor Masaru Emoto, ele ia falar
parecido. E ele percebeu que cada vez que você emanava, você pegava um copo d'água e você falava palavras boas, ele via que se formavam cristais Isso eu já vi. puros. Isso eu já vi. Então, e se a gente emana para a água, o nosso corpo, que é 70% água, ele recebe tudo isso. Então, a gente tem formas de elevar essa vibração, então às vezes é melhor você estar neutro do que tomar culpa e vergonha. E não tem uma história que fala que o amor cura tudo? Por que que o amor cura tudo? Porque ele vibra acima de 400 Hz. Então, por isso que quando a gente entra em ação, por exemplo, uma mesa, um satoshi, um feng shui, tudo tá vibrando, tudo vai ter uma vibração. A energia é que nem sujeira. Então, se eu pisar numa água suja e sair pisando pela casa, eu tô espalhando pela casa. Então, quando eu entro em contato com, seja uma oração, seja uma frequência do YouTube, seja uma mesa radiônica, seja o satoshi, seja qual for a técnica em si que eu estou tratando, eu estou elevando a minha frequência. Por quê? Eu estou fazendo com que a minha mente entre nesse processo de emanar ondas magnéticas, onde ela vai vibrar positivamente no meu corpo. Gente do céu. Então, automaticamente. Muita inteligência. Você acompanhou, bem? Conseguiu captar? São mais de 15 anos estudando. Adriana, eu acho não, mas que é você maravilhoso tá isso. Rápido, Oi? Você está sendo muito rápida pra gente. Não, eu Como acho assim? que é Eu uma volto. coisa. Eu sempre quis fazer essa. A gente já tentou algumas vezes fazer, né? Mas a agenda das duas é lotada, graças a Deus. Mas eu sempre quis falar sobre isso, porque eu acho que isso é o melhor caminho para a sua cura. Eu fiz com a Lacis Beth, que é para mim a maior consteladora familiar, e a minha história mudou completamente. Não é que eu ganhei mais dinheiro, não é nada disso, não é nada material, mas de consciência. A minha consciência no meio dessa história, da minha vida, das minhas histórias, mudou completamente. Né? Foi ela que te falou sobre os ímãs? Foi. Eu mandei para você e ela recebeu sobre a história dos ímãs, que é outra coisa também que é sensacional. Vocês já ouviram falar na história de um cara que descobriu uma coisa incrível dos ímãs, né? O Dr. Isaac Góes Duran, que foi um médico, né, mexicano. Ele participou de uma palestra na NASA. E lá eles falaram que eles iam começar a colocar ímãs nas astronaves, não sei como é que chama, os foguetes, né? Quando o homem ia na Lua, eles tinham que trazer de volta e deixar essas pessoas em quarentena para elas entrarem de novo num equilíbrio. Então eles começaram a testar, colocar esses ímãs antes, né, para eles terem já trabalhar esse processo. E eles perceberam que quando eles utilizavam os ímãs, eles não precisavam mais ficar em quarentena. Então, o que esse médico fez? Ele falou, então se isso funciona na NASA, eu vou testar nas pessoas. Funciona onde? Nas astronaves, nos foguetes que o pessoal ia para a Lua. Então, eles começaram a testar nas pessoas. Então, o que ele fazia? Ele tirava uma amostra de sangue e recebia a Flávia no consultório. Ele tirava uma amostra de sangue e analisava essa amostra de sangue da Flávia. Então, enquanto ele estava te tratando, fazendo diagnóstico, ele começou a fazer a experiência de colocar ímãs de acordo com a tua queixa. Então, ele foi mapeando a utilização dos ímãs em quais pontos que fariam diferença. 15, 20 minutos depois, após essa consulta, era novamente retirada uma amostra de sangue e analisada. Então, o que ele percebia? Que a partir de 10, 15, 20 minutos, mais ou menos, de aplicação dos ímãs, correspondia a um tratamento com ortomolecular de 6 meses. É maravilhoso isso. Então, ou seja, ele percebeu que o ímã, o que a gente tem? 2 polaridades, um positivo e um negativo. No lugar certo, que ele mapeou mais de 300 pontos físicos e mais de 50 que corresponde ao emocional, a partir de 15, 20 minutos de aplicação, provoca o que a gente chama o quê? Homeostase. Então, o pH daquela parte, ele entra em equilíbrio. Não tem o pH da água que a gente fala, nosso corpo também. Então, quando eu coloco as 2 polaridades, ele provoca equilíbrio naquela parte do corpo. Então, a gente tem protocolos para a gente tratar com ímãs para entrar em equilíbrio. Então, a gente tem vários casos. A própria Rosana, acho que a gente já fez experiência, né? Já. Então, para principalmente fungos, bactérias, existem vários diagnósticos. Então, ele é muito eficiente para infecções, mas serve para emocional, serve para dores. Eu já testei de várias formas. Até para pets, eu já testei de
O pet não tem nem a consciência. A conexão é feita com o dono. E funciona muito. Daqui a pouco o pet tá andando normal, tá brincando, a pessoa já saiu da gripe, já melhorou a, sei lá, inflamação, como é que chama? Tersol, já utilizei para vários casos. O Edu mesmo, acho que a gente já fez experiência, né, Edu? Também com Várias rimas, vezes. né? E também Eu você uso sentiu... até hoje. Principalmente porque eu tenho um zumbido grande no ouvido e eu sempre coloco. Por O que direito dá é o positivo, zumbido? o esquerdo é negativo, é isso? que dá? Normalmente o preto, né, que é o positivo, ele é utilizado do lado direito. Na maioria dos positivo. casos. Isso, é o positivo, Que lado é, direito. que é o vermelho para Não, cima, né? É o preto, na realidade. O preto é o negativo. E O por preto que é dá? negativo. É que esse aqui já zumbido. tá os dois. É que eu Aí eu boto aqui. Ah, esse já tá os dois. Esse já tá os dois, Tá, mas eu tenho que botar o preto para cima. Aí você coloca normalmente o preto do lado direito, na maioria dos casos, né? Depende do protocolo. A gente tem um protocolo que a gente segue do Dr. Isaac, Não, você né? me mandou. Isso. Coloca um É que eu aqui. tenho um caso específico. A gente fez para... E coloca aqui. Isso. Não é isso? É. Coloca uma fita crepe e Mas deixa. Isso, por que, deixa. Adriana, que dá o zumbido? Tem uma explicação? Porque se Acho for que uma é inflamação... velhice, Ah. né? Se for uma Isso é inflamação... uma idade. Porque não, mas é muito comum hoje em dia uma Sim, queixa. sim, Por isso, sim, será é. que é... porque pode ser espiritual, decorrente né? de alguma inflamação, de algum distúrbio, né? Alguma coisa que pode ter acontecido no processo. E aí os ímãs ele vai trazer esse equilíbrio. Então, quando entra em equilíbrio aquela parte, aí sai a dor, sai a infecção, inflamação, enfim. Então ele traz esse E, tem essa e o utilidade, né? o que são esses pontinhos aqui? Essas torres Eiffels? Não, na realidade eu pus como demonstração, era só pra gente tá. ver. Porque, por exemplo, quando eu uso os dois juntos, eu posso aplicar diretamente pra dor. Então eu posso colocar tanto na mesa, à distância, conectando a Na pessoa. mesa também? Sim, Que eu máximo! posso, por exemplo, às vezes a pessoa tá com dor e ela me avisa, tô com dor tal. Aí eu coloco o nome dela, a gente usa o que a gente chama de testemunhos, né? A gente coloca o nome, data de nascimento, aí a gente conecta essa pessoa, confirmo com o pêndulo se ela tá conectada. Se ela estiver conectada, eu peço para que ela fique pelo menos de 15 a 30 minutos deitada com essa intenção. Aí, Adriana, eu não posso ficar 2 horas. Aí ela fica meia hora e a mesa continua montada por 2 horas ou o tempo que o pêndulo pedir, que a gente pergunta. A história do pêndulo também é... A história do O pêndulo ele é um intermediário entre o inconsciente e uma sabedoria universal. Então ele capta muitas respostas. Então por isso que a gente faz perguntas pelo pêndulo. Vamos fazer uma coisa? É. É ruim, né, falar isso. Vamos ver a energia, como é que dá da gente? Pode. O pêndulo a gente pode captar a energia do lugar, eu posso medir chakras. Então a gente tem muita utilidade. Isso aí eu ensino. Aqui tá bacana, né? Olha lá. É um querido ele. Gente, o pêndulo é uma coisa impressionante. Vamos pegar a energia da Depois gente, vai. eu vou comprar um pêndulo depois pra você. Você vai ver. Ih, Você agora quer? ferrou. Vou largar o teatro, largar tudo. É que Vou você gosta, é porque você eu pode fazer amo, perguntas. porque eu amo, porque eu vejo o resultado. Sim. E aí quando eu passo, é impressionante. A gente vê o resultado da história. Eu flui, tenho né? várias coisas muito sérias e eu não tenho problema nenhum de abrir essa história, Vou comprar um pra porque você. assim, a história do teatro, a história da peça com a Rosane foi uma coisa impressionante. Vamos trabalhar as outras peças também. Era impressionante. Juro, as pessoas amavam a peça, mas o público não chegava e dava um monte de coisa errada. Quando você faz uma coisa só, né? Eu parei, eu reconheci que eu precisava fazer, eu pedi licença para o plano espiritual fazer. Que E aí continuavam fazendo divulgação. A Carol Rubner, o Custódio Júnior fazendo divulgação, de repente, 82 pessoas. Isso a gente chama de harmonização de egrégoras, né? Porque a gente traz várias egrégoras de outras vidas, dessa vida. Por exemplo, eu já passei em numerologia, em tarô, uma porção de coisas, né? Espiritismo, umbandista, tá? Então, o que acontece? Você traz essas energias, você acessou essa energia, né? Esse lugar bem específico, né? Que é da seara espírita, né? E quando você vai desenvolver um trabalho, é necessário que você se harmonize com tudo isso. Faça referências, Mas do né? jeito que tá a vida, é maravilhoso. Você sabe que uma coisa que a Rô pediu para eu fazer, eu acho que eu posso falar, que é o seguinte, eu saúdo, eu reverencio a todos os meus antepassados. Meu pai, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, a todos vocês, que eu sou resultado de todo mundo. Aí Sim. O que ela fala bate exatamente
com a Lacis e Beth, que é a constelação familiar, que é você reconhecer os excluídos da família. Mas é uma dica que você dá para que a gente faça todo dia? Todo dia. Você Eu agradecer faço todo sempre dia. pela permissão de fazer Abençoar parte os seus dessa antepassados. viagem. Sim, Sabe aquela parte que eu tenho lá em isso na casa? cultura oriental é Eu muito vou lá de frequente. noite e faço todo dia a mesma coisa. E o Satoshi, por que ele tem essa por que ele tem essa coisa dos antepassados? Porque é da cultura oriental. É da cultura oriental. Exatamente, isso que eu estava falando. Oriental né? Eu Eles já tenho uma estão 1000 amiga, anos pra a minha frente, amiga né? que me levou no espiritismo, ela me levou depois pro messiânico, para conhecer, como eu falei, eu não sou eu não fico presa, mas eu gosto de conhecer. Ela que me falou do espiritismo, depois ela foi pro messiânico, daí que ela me explicou dos antepassados. É que o Benção fala, não, minha filha, você não tem jeito, passa pra próxima. Vai passar pra próxima. Exatamente. Não tem jeito. Ninguém quer tomar responsabilidade Ninguém. e passa essa cliente pra frente. Aí ela me falou do Satoshi e depois a Adriana. Daí eu fui pesquisar no YouTube e até era a Rosane que estava fazendo uma live com a Tereza, né? Acho que Tereza. era, eu fiz algumas lives Você com ela. fez? Isso. Porque eu falei, vou então, porque eu Ela assistiu mais do que eu. Daqui a pouco ela tava me mandando um monte de Não, a Flávia é aplicada. Ela é. A Flávia é aplicada. É que eu sou meio viciadinha quando eu gosto, porque é muito fácil você estudar no YouTube. Vem as palestras e você é rápido, né? E aí eu me encantei com essa coisa. Eu gosto dessa coisa dos antepassados. E agora tá muito divulgado, né? Pela questão da constelação familiar, né? Porque veio, né? Bert Helling foi estudar, saiu o quê? No estudo, vamos dizer, antroposófico, não, desculpa, vamos dizer, até arqueológico, com tribos ali na África, né? Foi entender o quanto isso era cultuado, daí que saiu todo esse estudo. Então, hoje se fala muito de ancestrais, né? Por causa da constelação familiar aqui no Ocidente. Né? Mas no Oriente, essa cultura de reverenciar a ancestralidade é frequente e é muito forte. Tanto no hinduísmo, né? No Japão, na China, tudo isso é muito estudado. Quando eu fui estudar... o Dia dos Mortos, na verdade, é um movimento enorme na igreja messiânica, né? Você faz um culto aos antepassados, é um dia que é uma coisa muito séria, porque na verdade, se parar para pensar, a gente é fruto, nós somos frutos de todos eles, né? Sim. Que já passaram de uma história. A gente tem que reverenciar, tem que agradecer, porque a gente está aqui hoje bem. Estamos animados, estou feliz da vida, amo a vida por causa deles. A Lacis e Beth fala uma coisa incrível, eu amo, ela detesta que eu divulgue ela, mas eu divulgo, porque ela é uma das, Ele não pra mim, a obedece. maior. Ele não obedece. É uma coisa. Ela fala, você é fruto de um espermatozoide vencedor com um óvulo receptivo. Que é maravilhoso isso, né? Vencedor, já, pra mim, assim, já muda. Você já venceu. Não, mas não é incrível. A palavra tem força por causa da história da energia que a gente fala. E quando você reverencia, né? Pode não gostar, pode não conviver. Tem muito pai que é esquisito, muita mãe que é esquisita. São pessoas até que fizeram muito mal aos filhos. Você não precisa conviver, mas você colocar ele no lugar dele. Eu sou fruto, muito obrigado pela vida que você me deu. Daqui eu sigo sozinho, faço a minha parte, o passado fica no passado, o que você fez fica com você, o que eu fiz fica comigo. E aí quando você entra nessa filosofia de vida, tudo melhora. Né? Porque a pessoa não faz parte, mas eu falo, olha, fica com a sua parte e eu fico com a minha. É, o que ela falou, harmoniza, né? Sim. Vocês estão falando. Mas o resultado é muito também louco isso. De tudo que vocês me ensinaram, né? Do Satoshi também, essa coisa também dos imóveis, dos cachorros. Você pode fazer para pet. Sim, a gente faz para pet, para imóvel. Eu Então, e a essa Adriana coisa... estamos desenvolvendo aí um projeto também de limpar ambiente. Acho bom. Né? A gente Eu acho bom. A gente harmoniza essas egrégoras, né? É porque ela E a gente acessa vai de uma fazer. forma, acessa Então, de outra. porque A gente essa percebeu, coisa- A gente cerca dos dois. Essa coisa do imóvel eu acho muito interessante também. Você limpar Nossa, isso é importante. o ambiente, né? Assim, Porque o ambiente traz memórias de outros donos. Às vezes você encontra, por exemplo, no imóvel, quem construiu aquele imóvel. Nós fizemos um trabalho recente. Tinha um ser, tá? Que foi quem construiu o imóvel. Aí você limpa e fala, a gente pega as tendências negativas. Aquele espírito estava lá, não querendo prejudicar, mas ele se achava guardião do local, porque foi ele que construiu. Nossa. Só que essa energia vibra com apego, e apego Sim. também é uma energia de baixa frequência. Então quem vai comprar a casa, quem vai morar ali, fica meio que o quê? Impedido de colocar a energia dele na casa para que o olha negócio que flua. máximo.
tá? Energia de pessoas doentes na casa, fica impregnado nas paredes, né? São energias que Porque é a um gente tem que sofrimento, evitar. né? E A depois- pessoa que ficou na casa, é uma Sim. coisa de sofrimento Guarda ali, né? memórias, né? São as E depois que a memórias. gente limpou, o nosso cliente, ele relatou já de um movimento muito grande. Aí ele começou, porque ele tá saindo de Ele um estava em imóvel... reforma há um ano, né? É. E não tava conseguia andando. terminar. Gente, E mas eu não vocês tô falando dessa conseguem história fazer? dos 4 que chegaram juntos. Era 2 homens trabalhando na concertina, um instalando a câmera, o cara, Sim, o cara depois que a consertando- Adriana foi, né? O cara consertando o portão E eu o cara- fiz só a e o cara da mesa e Clara- deu uma defumada. Eu não Lá- fiz uma limpeza é. completa. Mas e né? dá pra É. fazer a distância nos imóveis? Dá para fazer a distância, mas se Ah, você então quiser vocês estão algo- fritas, viu? Se eu tô algo- avisando. Algo mais efetivo, quando a gente Ela sente- já é, vocês já são ocupadas, agora vocês vão ficar bastante Quando a gente ocupadas. sente a necessidade, né, a gente faz a distância. Ela mexe na mesa, eu faço o satoshi à distância. Que às vezes a gente precisa ir presencialmente para que essa limpeza seja mais efetiva e mais rápida. Né? Às vezes existe essa necessidade, mas a gente o vai avaliar. presencial é. Eu acho que tudo que vai, né? Assim, o dia que a Dri foi lá em casa, a gente começou um trabalho lindo. Eu falei, Dri, que eu faço? Tem 4 profissionais aqui. Ela falou, não, fica tranquilo. Mas a coisa, tudo foi instalado de uma maneira muito louca, de uma maneira muito rápida. E, assim, se você não acredita em energia, ok, a gente não quer forçar nada, não tem caga-regra aqui para falar que você tem que fazer. Mas é uma coisa em que o mundo tá. Quanto mais, né, tem aquela coisa assim, o que tem de notícia ruim na internet é uma coisa impressionante. O que tem de coisa ruim, para as pessoas pegarem o quê? Cliques, para as pessoas pegarem seguidores. Isso emana, e qual né? é a necessidade disso? Cada vez que alguém posta uma coisa ruim sobre a própria vida, que fulano não deu, que ciclano não deu, que a vida não deu, você não sai desse círculo vicioso. Eu não consigo conceber, por exemplo, uma pessoa falar da briga com o marido ou com a mulher na internet. Porque é um círculo que não para. É uma energia tão baixa que parece que aquilo fica Você rodando. fica refém. E você não reforça. Exatamente. E você não resolve. Porque não adianta. O papel aceita tudo. A televisão aceita tudo. Agora, se você vai e resolve, vamos parar com essa história. O que você quer, o que eu não quero. Ah, eu perco daqui, você perde ali. Essa harmonia que acho que vocês dão pra gente, através do trabalho de vocês, e vocês são seres humanos iguais a todo mundo, Sim. né? Vocês têm também pessoas, aliás, Também é o tem próximo nossos ponto. perrengues. Sim. Como é que vocês se tratam, na verdade, disso? A gente né? troca. A gente troca, né? Porque o que é interessante na espiritualidade? Hoje você tem várias vertentes, várias Nossa. religiões. E aí E não dá pra muita falar. muita gente matracada, né? Muita gente que pega isso para ganhar dinheiro, né? Sim, Eu vejo essas pessoas espiritualistas na Umbanda vestidas de pombagira, com cílio postiço, bolsa e iPhone. Nossa. Mas tem. Desculpa, tô julgando, né? Ela já não gostou. Pelo olhar dela, eu já conheço ela. É porque Mas- você entra na energia. A energia do julgamento. Ui, não. Ai, que lindo. Ela é triste. Cancela, Ela é triste. cancela. Ela tá no lugar dela. Se alguém chegou até ela foi Ixi, enganado agora, ou não, então, meu ela Deus. atraiu. Então não pode É julgar você que- nadinha. Acabou Muda a nossa disso, fofoca. É né? melhor. Eu vou te Bora. deletar do meu telefone. Não, Pera. a energia do julgamento é óbvio, a gente está aqui num plano 3D, é impossível a gente não se influenciar, mas o quanto mais a gente conseguir desligar dessa energia, entendi. porque a partir do momento que você julga, você está compactuando com alguma coisa, tá? E aí, por exemplo, esse exemplo que o Edu falou, o que acontece? As pessoas que estiverem na frequência de serem enganadas, se ela engana, vão chegar até ela. Tá. Mas isso é uma escolha interna sua. Sim. Você vibrou para acontecer isso. E Então, a- não e tem tem outras mocinho coisas. nem bandido. Todo mundo tem responsabilidade. Rosane, a gente tem que lembrar que naquilo cada um tem um acontece. processo. Às vezes ela tem que passar por aquilo, mesmo que seja ruim, porque aí ela vai encontrar, de repente, uma ferramenta ou um processo que vai fazer a elevação dela. Mas o Eu procuro julgamento, pensar ele está dessa sempre ligado por exemplo, negativo, né? Mas, e por exemplo, se eu vejo uma coisa e falo, gente, essa menina é bárbara. Não pode. Não pode? Mas eu posso admirar, é um Fábio julgamento. acredita em tudo. É um Eu ju- falo. Mas é um julgamento positivo, pode. Quando Não você é julgamento. admira. Julgamento é ruim. Você faz um elogio. Julgamento é ruim. Não é? O julgamento é ruim quando Eu você tô vai com pro medo lado da Rosane, negativo. pro lado Quando negativo. você Cada vem. pergunta olha pra Exatamente. A gente faz assim, opa.
quando você acha que é o dono da verdade, né? Aí vai envolver uma série de questões da evolução enquanto ser humano, né? Vem a questão do ego, né? Naquilo gente, que então eu eu tô fazendo escolho. tudo errado. É o caminho, gente, é o caminho. Eu vou me afastar de você. Não, porque tem coisas que eu tenho certeza que eu sou dona da Tem verdade. coisas que a gente Olha, nós já estamos com Quem quase nunca? 1 hora de bate-papo. É que é muita história. Muita coisa a Muita gente vai história. voltar. Pode. Podemos, claro. Depois do carnaval a gente faz Mas mais já uma. terminou? É porque já estamos 50 minutos. Ele moça, que mandou precisa a gente almoçar. embora, né? Não, ele não. Ele é maravilhoso. Meu querido. Eu tô julgando ele. Já puxou a energia. Tá vendo? Ele não vai falar, mas eu vim. Vamos no pêndulo? Podemos. O que você quer perguntar pro Pedro? Pra gente terminar. O que você quer perguntar? Vamos fazer uma pergunta pra ele. Porque Pergunta, o pêndulo a gente sempre pergunta calibra, se né? ele tá fazendo a lição de casa. Não vai me expor na frente das pessoas. A gente tem que fazer uma pergunta pra ele. Ele responde sim ou não. E em cima da mesa a gente consegue, às vezes, também ver período de tempo, né? Então ele ajuda, né? Então ele tem uma calibragem, né? Que, por exemplo, se eu perguntar como é que é a energia aqui, né? Do estúdio, ela tá uma energia positiva? Eu acho que como a gente falou de muita coisa boa, a gente vibrou coisas positivas para o ambiente. Ó. Eu não preciso nem mexer, ó. Só de eu falar na pergunta. Olha. Então ele está dizendo que o quê? Positiva, sentido horário. Normalmente, na maioria das vezes, sentido horário é positivo. Como a gente falou de assuntos bons, a gente já emanou coisas boas aqui para as paredes do estúdio, né? Então, como é que tá a energia do estúdio agora? Tá dizendo então que tá vai deixar a positiva. gente voltar, né? Vai, né? Mas, Com olha o que certeza. acontece na pergunta. Ele vai aumentando É. conforme a Ele faz a velocidade. Como é que tá a energia do estúdio? Tá positiva? Ó, tá vendo que ele voltou? Ele volta pro ponto. Ó. Ele não tá coisando mais. E ela não tá mexendo. Aí minha mão tá parada. Ó, a energia do estúdio está positiva, sim ou não? Aí ele já começa a responder. Que ele. O que eu falei, eu acredito que a gente emanou, a gente deu risada, a gente falou de coisas boas, coisas positivas, então a gente emanou uma energia positiva já pro local, né? Ó, pronto, já fez a pergunta, ele parou. Ó, fica retinho. Aí fala que a gente fala que é o ponto de convenção, né? Que ele fica parado aqui. É muito interessante. Quer ver agora que ele para? É impressionante. Ó. Ele entende o momento de dar a resposta. As pessoas vão gostar do nosso bate-papo aqui, esse primeiro episódio do Identidade com o Eduardo Martini. Vai ser muito positivo. A gente vai conseguir alcançar muitas pessoas que estão, de repente, precisando desse bate-papo. Diz que sim. Muitas vezes eu gosto de perguntar na mesa, né? Em frequência, em porcentagem, né? A gente pode colocar na porcentagem e também. a gente termina com essa história. Imagina se dá não aqui. Não. Aí eu já vou julgar esse pêndulo. É que eu acho que na vida não é Fala, tudo quem você sim pensa? ou não. Não, com então, por exemplo, se eu pergunto 0 a 100%, qual a frequência energia positiva Com do licença. melhorou. Tá. Tá vendo? De 0 a Olha, 100. pode falar. A Rosane harmonizando aqui. De 0 a 100%, porcentagem positiva aqui do estúdio. Ó. Ele tinha dado sim. Talvez não seja 100% nesse momento. Tem que pensar que é nesse momento. Ó. Tá entre 90% e 95%. O estúdio? De energia positiva, tá vendo? Estúdios, olha. Então a gente faz perguntas em porcentagem. Se a gente tiver, é que a gente não mediu inicialmente, mas provavelmente estava diferente, porque a gente falou de assuntos bons, né? Então Olha, a gente emanou. para. Ó, aí parou, aí perguntou, ele volta pro ponto de convenção. Aqui, pronto. A energia estava boa, não houve críticas negativas, né? Entendeu? Então a gente deu risada, falou de assuntos bons, produtivos, construtivos e aumentou a energia aqui. Se eu perguntar para ele talvez anterior, eu posso perguntar. Antes da gravação, como é que estava a energia aqui? A frequência. 0 a 100%. 40. Tá vendo? Então nós elevamos a energia. Tá Você vendo? entendeu? Mas é tudo energia, isso que eu tô falando pra vocês. Aí a gente consegue medir. Perfeito, eu acho maravilhoso. Tem mais alguma pergunta? Não, é isso. Quer fazer uma pergunta? Ixi, Se eu tô sendo me deu bom um pra branco. você. Deixa eu pensar. Difícil, né? É difícil porque a gente fica com a coisa do ego, né? Querendo só saber da gente, mas essa coisa, a energia do estúdio, a gente falou que vai atingir. Quanto esse programa atinge as pessoas? De 0 a 100%, porcentagem de atingir positivamente as pessoas com o podcast.
Nossa, chegou a 100. Ai, que bacana. Muito bom. É, Então não quem tem assistir ego, não tem vai... nada. E você fica aí, se você puder divulgar o nosso trabalho, se você puder passar para frente, a Rosane Hara, Adriana Borges, são duas especialistas nessa história, incrível que é energia. Eu e a Flávia somos dois enxeridos, que a Enxeridos, gente ama. gestor do Teatro União Cultural. E a minha assessora particular para assuntos aleatórios, que mais? fatícios e profissionais. Dri, como é que a gente entra em contato com você, amor? Pode acessar pelo Instagram, só como Adriana Parapsicóloga, ou pelo WhatsApp, né? 11 9 8555 5122. Olha, você tem a mesma coisa que eu, 98555. É. Olha, tá vendo? Ai, a gente tem mais coisas em comum do que a gente possa imaginar, né? Rosane, querida, obrigado, porque eu sei Eu que a que tua agenda é agradeço. lotada, a tua história. Como é que as pessoas entram em contato com você? Pode Você entrar em vai- contato pelo Instagram, né? Rosane_Hara, H-A-R-A. Rosane Ali tem todas as Hara, informações. H-A-R-A. Muito obrigada. As pessoas não vão querer entrar em contato com você, mas deixa eu ter o contato. Olha, o meu contato no Brasil. Olha que chique! Agora arrasou. É Flávia Fusco, comunicação. É isso, querido. A gente vai ter sempre aqui uma história bacana, engraçada, divertida para você. Se você puder compartilhar, clicar no programa. Tem a história do sininho também. Tem o curtir, tem aquela coisa toda que não é obrigado a fazer. Se você assistiu e tocou você, eu já fico muito feliz. Um beijo, uma ótima semana, ótimos dias para você, ótimas noites e se liga na energia. Obrigado, gente. Até a próxima.